Ele é o maior investidor da história e aos 94 anos se despede dos holofotes de sua vida empresarial, da sua vida de investimento e muito mais. Hoje vamos falar de um acontecimento que marcou o mercado financeiro nas últimas semanas. Vamos falar sobre a aposentadoria do Warren Buffett, o fim de uma era para o mercado de investimentos, mercado financeiro e para todo mundo também que é empresário e que pratica a cultura do empresarismo. Também foi aí um fato impactante, um acontecimento impactante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre negócios hoje, mudando um pouco o nosso canal. Então, convido você a preparar uma bebida para você, uma comida, alguma coisa, sentar num lugar confortável e vir comigo para a gente conversar um pouquinho. Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vinícius e neste canal nós falamos sobre muitos assuntos: desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, administração, negócios e muitas outras coisas. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre negócios, sobre administração também, sobre o mercado financeiro, porque o Warren Buffett ele é um ícone, ele é um exemplo de muitas áreas, de empresas e enfim, muitos temas, digamos assim. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, que se aposentou aos 94 anos no sábado retrasado. Quem é o Warren Buffett? O Warren Buffett ele nasceu lá em Ohama, nos Estados Unidos, e desde muito cedo, desde jovem, sempre demonstrou um direcionamento muito grande, com uma geniosidade muito grande para o mundo dos negócios. E ele vai transformar os investimentos, é que antes, no passado, era uma coisa assim que era lá, gente, era uma coisa assim que era quase impossível de uma pessoa comum fazer e tal, era uma coisa muito acima. E também porque subestimavam um pouco, né? Falavam que era uma coisa, mas nem era tanto assim. Mas enfim, o Warren Buffett ele vai transformar os investimentos em uma coisa simples, ele vai transformar investimentos na sua arte de fazer dinheiro, onde ele fez muitos bilhões e chegou a ser o homem mais rico do mundo, né? Por algum tempo, ele está agora na quinta posição, se eu não me engano, mesmo aposentado, o patrimônio dele continua o mesmo. Ele vai transformar os investimentos, como eu falei, em algo simples, né? Eu estou com um roteirinho aqui lendo durante o nosso vídeo, para caso me perder ter da onde parâmetro para continuar. O Warren Buffett ele fundou a Berkshire Hathaway, eu acho que é assim que se fala, que tornou-se um símbolo de disciplina da filosofia de Buffett e um exemplo de sucesso no meio aí do capitalismo, no meio de tantas outras empresas. Agora, o que é a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett? Ela é uma holding, é um grupo empresarial, provavelmente gigante, como nós sabemos, porque todos os grupos empresariais, todas as holdings e tal, eles são muito grandes, têm muito patrimônio, tem muita coisa. Foi fundada por Buffett e que ele transformou num império, que é esse o quesito que eu estava falando, né? A questão que eu estava falando, por ser uma holding sempre ser uma coisa grande, sempre é um império, porque é uma coisa gigantesca, que reúne muitas empresas, muito patrimônio, muito faturamento, muito lucro, muito dinheiro. E essa empresa ela investe, né? A holding investe em muitas outras empresas também de sucesso, como a Apple, a Coca-Cola, que é uma que o Warren Buffett tomava todos os dias, toma ainda todos os dias uma Coca-Cola, e também na American Express. O Buffett, ele, né, a gente vê que ele não especula, né? Ele compra uma visão e vai manter aí por longo prazo. O que é, né, longo prazo, quando eu digo, são décadas, né? Ele tem ações que ele comprou e que ele mantém até os dias de hoje, né? Comprou lá quando ele era jovem e mantém até os dias de hoje. Por quê? Ele vê que tem margem, ele vê que a empresa tem uma visão, que a empresa tem garantia, né? Então ele investe na empresa e mantém isso por décadas, especulando não, né, digamos assim. Ele não só especula, é claro que todo mundo do mercado financeiro especula também, mas não só especula, como também compra ali ações com segurança e muito mais. Sobre a sua aposentadoria e a homenagem que foi prestada a ele, ele faz sempre um evento, né? Antes ele fazia com o Charlie Munger, que faleceu em 2023, se eu não me engano. Então ele passou, né, a realizar sozinho esse evento. Ele ia lá, falava sobre investimento, tudo mais, um monte de coisa. E nesse último evento que teve, no dia 3 de maio de 2025, ele anunciou sua aposentadoria com um discurso oficial. Há muito tempo vinha especulações de quando o Buffett se aposentaria, né? Estava perto e tudo mais. E chegou. Ele se aposentou e após seu discurso oficial ele foi aplaudido por 3 minutos, sem parar, e as pessoas que estavam ali só pararam porque ele solicitou, né? Foi um momento aí com certeza muito muito emocionante, de um líder assim no mercado financeiro que se despede, que encerra uma era, né? Ele não faleceu, mas como ele vai deixar de atuar,
a gente já vê que é o fim de uma era realmente de atuação e tudo mais. E agora vamos continuar um pouquinho falando sobre quem vai assumir no lugar dele. Um grande império como o dele tem que ter uma sucessão meio que garantida, uma sucessão de sucesso. E não, claramente que o Buffett não é burro, né? Ele indicou ali o Greg Abel, que foi um executivo de muitos anos que está na Berkshire Hathaway já. Foi treinado pelo Buffett, né? Então é um cara muito foda. Então a sucessão já foi garantida aí desde muito cedo, desde muito tempo atrás. Então agora ele se torna ali CEO, né? Da Berkshire. E vai dar continuidade à filosofia do mestre Buffett, né? Vai continuar ali o legado do Buffett manter por um bom tempo. Tipos de frases ali do Warren Buffett que nós temos. Ele sempre defendeu, né? Que os investimentos ele sempre defendeu, na verdade, investimentos simples. Investimentos simples, mas que tivessem uma base fundamentada e que fosse bem pensado. Isso inclui estudar a empresa e tal, como a empresa é, qual é a visão, o que a empresa vende, por que a empresa, né, vende ação e tudo mais, e muitas outras coisas. Então é sempre fundamentar bem a decisão de comprar a ação daquela empresa e tudo mais. Então são investimentos que ele fazia que era bem pensado. E os seus ensinamentos, né, de muitos aí, vão eternizar algumas frases, como, eu acho que essas são as principais, que preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Opa, quase caiu a caneta. Por exemplo, eu compro, por exemplo, um blazer de R$ 500. R$ 500 é o valor que eu paguei. Mas o valor não. O preço que eu paguei, R$ 500. O valor seria basicamente o benefício. O que essa roupa vai me trazer? Ah, eu vou estar mais vestido, demonstrar mais respeito e tudo mais. É uma credibilidade maior e muitas outras coisas, que é um ponto que eu defendo bastante, que é você se vestir bem, se vestir de uma maneira assim, certa, né? De uma maneira elegante e tudo mais. Porque eu acho que sim, isso está em falta nos dias de hoje, desperta muito credibilidade. Né? Não vamos enrolar aí nessa parte. E também outra frase que ele disse é que risco é não saber o que você está fazendo. Ou seja, você sempre tem que estar sabendo o que você está fazendo. Por que você está tomando essa decisão? Por qual motivo? Qual o objetivo e tudo mais. Então, assim, não existe risco de, estou empreendendo, é um risco. Não, o risco é você não saber o que está fazendo. Às vezes também a gente coloca aqui já aquela clássica frase da Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta pro gato por qual caminho ela deve ir, o gato pergunta onde ela quer chegar, ela diz que tanto faz, então ele fala, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O legado do Warren Buffett. Ele deixa mais do que bilhões, né? Como eu disse, ele é bilionário, né? Um dos homens mais ricos do mundo, tá em quinto lugar, se eu não me engano. E deixa lições além do dinheiro, além dos bilhões, além do patrimônio dele. A paciência, a inteligência emocional, uma visão de longo prazo, né? São alguns desses ensinamentos, alguns dessas lições que o Warren Buffett deixa para nós. E o seu nome agora meio que se eterniza como uma lenda e a sua mentalidade vai continuar influenciando aí milhares de pessoas, milhares de gerações. Por quê? Agora é um bom momento para falar isso. Todos que querem investir ou que já investem tem que obrigatoriamente saber quem é Warren Buffett. Estudar a filosofia dele um pouco e tudo mais, porque ele é um cara muito foda. Ele fez bilhões aí com investimento. É o maior investidor do mundo, né, da história, digamos assim, já. Aqui no Brasil nós temos Luiz Barsi, que é o maior investidor do Brasil. A gente tem o maior investidor da história, que é o Warren Buffett, porque ele ficou bilionário com investimentos. Não com empresas, digamos assim. Porque a Berkshire é uma holding, só que é uma holding que se dedica a investir. É claro que também tem, né, tem as atividades ali empresariais deles e tudo mais, venda e tudo mais. Porém, eles são com certeza grandes investidores, né? Também não são só focados nessa parte de empresa e tudo mais. São focados em investimentos. Então, o Warren Buffett ele é até uma figura obrigatória para quem quer ser empresário e empreendedor saber, porque ele trouxe muitas lições relacionadas a isso e tudo mais, e muitas outras coisas. Eu quero te perguntar a você, se você conhece Warren Buffett, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma lição dele, um ensinamento dele que você leva para a vida, né? E dizer também que o mundo agradece muito às contribuições de Warren Buffett, aos ensinamentos dele, a tudo que ele, né, deixou para nós. Ele não faleceu, né? Parece que ele faleceu, que a gente tá falando desse jeito, mas não. Porém, nós temos que agradecer muito a Warren Buffett porque ele trouxe muitos ensinamentos, transformou os investimentos um pouco mais acessível para todos, trouxe a visão dele, que é uma visão com certeza muito boa e tal. E então é um exemplo aí de empresário, é um exemplo de pessoa que nós seguimos e nós agradecemos muito por todas as contribuições que fez. E agora eu quero agradecer você pela atenção de ter assistido esse vídeo.
Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo aqui, deixe nos comentários alguma sugestão que você tenha para os próximos vídeos, a lição que o Warren Buffett deixou para você, que você, né, considera muito legal, muito importante, muito foda. Coloque essa citação aqui nos comentários. E quero te pedir também para você me seguir lá no Instagram, o @vinicius_azevedo_vga, que é o meu perfil profissional, que lá você encontra também na bio o arroba, né, do meu perfil pessoal, onde eu posto minha rotina. Lá você pode conferir muitas outras coisas, muitos outros conteúdos que a gente também cria, que não vem pro YouTube, né? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.